Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe as nossas vidas, o nosso coração. Que Deus possa nos guardar e nos proteger na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra abençoada. Eu, missionário Francinaldo Saviano, quero trazer uma palavra para todos os irmãos. E quero que os irmãos reflitam nessa palavra. Irmãos, por que tantas pessoas desviando hoje? Por que tantas pessoas hoje trocando a verdade pela mentira? E trocando a morte de Cristo, trocando a nova aliança pela velha aliança. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Porque muitos irmãos hoje estão sentindo um fardo pesado, até mesmo dentro da igreja, se sentindo desanimadas, às vezes achando que o fardo está pesado, né? Porque às vezes nós ainda carregamos o nosso fardo. Cede nós carregar o fardo suave e leve, o fardo e o jugo de Jesus que Ele nos deu, a gente quer carregar o nosso fardo. Por que tantas pessoas hoje têm se desviado do caminho da verdade? Porque hoje não se encontra mais pregações dentro das igrejas. Hoje, o que nós vemos mais dentro da igreja são oportunidades, cada um fala uma coisa, cada um canta um hino. Até aí eu não sou contra, irmãos. Lógico que não. Eu não sou contra as oportunidades de cada um contar um testemunho, falar uma palavra. Mas eu tenho visto que 1h30 são de oportunidade de cantar dentro da igreja. 1h30 e às vezes 25 minutos para a palavra. Ou seja, se não tem palavra, não tem verdade. Se não tem a palavra, não tem verdade. E se não tem verdade, não tem libertação. A palavra do Senhor diz que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Hoje em dias, não se ouve mais pregações. Então, aqui no Evangelho de João 17, capítulo 17, versículo 17, diz assim, ó: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ouvir a palavra de Deus não é apenas ouvir a palavra, é ouvir e entender. Porque se vir um grego
um judeu, ou um judeu, como quiser chamar, ou um estrangeiro, um grego, e pregar o evangelho para nós que não entende a linguagem grega e nem judaica, a linguagem, nós não vamos ser abençoados pelaquela palavra, porque nós não vamos entender, né? Então, quando a Bíblia diz conhecer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é quando nós ouve e entende aquela palavra. Porque eu só vou entender, eu só vou ser abençoado pelaquela palavra se eu colocar aquela palavra em prática. Como é que eu vou botar uma palavra em prática se eu não entendi ela? Se eu não entendi o manual de instrução? Se você compra um eletrodoméstico e lê o manual e não entende, não tem como você saber usar aquele eletrodoméstico através do manual, porque você leu o manual e não entendeu. Então a palavra de Deus, eu sou abençoado na palavra de Deus se eu ouvir e entender. Então quando a palavra do Senhor diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu ouvir e entender o que estão me falando, né? E aqui no Evangelho de João 17, diz assim, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade, ou seja, santifica-o na verdade. Então, se nós não tiver palavra, irmão, se nós não tiver ensinamento na palavra, não tem como nós se santificar. Eu só vou me santificar se eu tiver ouvindo a palavra. Santifica-os na palavra, ou santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs não conseguem ser libertos. Porque a Bíblia diz que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus, o espírito da palavra de Deus. Então, eu sempre gosto de ver e comentar, muitas igrejas hoje não tem mais palavra. Excesso demais de bateria, excesso demais do som alto, né? Excesso demais de falar em línguas, excesso demais de cantar. Aí na hora da palavra é 2, 3 palavras, não tem nem como pregar e traduzir a palavra. Então é isso que está impedindo de muitas pessoas se converter hoje, nos dias de hoje. Como diz aqui João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, irmão, se não for pregada, não tem como nós ser santificados. Vamos para a palavra, que a palavra é a verdade, e a verdade nos liberta. Que Deus abençoe. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.